Olá, seja muito bem-vindo para mais um dia de leitura da Bíblia junto com a Fê. E hoje nós vamos continuar o livro de Romanos. Nós vamos para o capítulo 3 e 4 de Romanos, as tão amadas cartas do apóstolo Paulo. E hoje nós vamos falar sobre fé. É isso mesmo, sobre o quão importante é a fé. Uma vez que nós não somos justificados pelas nossas obras baseadas na lei. Ah, eu vou fazer isso porque senão eu vou para o inferno. Obras baseadas na lei, religiosidade. Talvez você não seja um judeu, mas só o fato de pensar dessa maneira, ah, eu vou fazer isso que eu vou para o inferno. Ah, eu vou fazer isso porque senão Deus vai me punir. Isso é tudo religiosidade. Obras baseadas segundo leis. E Paulo, ele vai falar o seguinte, que essas obras, que também podem ser usadas aqui, a expressão de Paulo, circuncisão. A circuncisão é o que? É um ato de aliança que garantia ao povo que eles eram um povo de Deus. E Paulo diz o seguinte: Abraão se circuncidou depois de ter tido uma postura de fé, sendo então a circuncisão ainda baseada num ato de fé genuíno. Não pode ser simplesmente um ato qualquer. Nós, que não somos judeus, não nos circuncidamos, mas nós temos uma aliança com Deus. E hoje nós poderemos colocar o batismo nas águas no lugar da circuncisão. E mesmo assim, Paulo ainda diz para nós: se você não tem obras de fé, se você não tem atos de fé, não valeu de nada. Não valeu de nada. E ele diz o seguinte: tudo que Abraão conquistou, ele não conquistou como resultado, como um salário do seu trabalho. Ele sabia que não era obra dele, mas ele sabia que tudo que ele fazia, ele só alcançava aquele resultado por causa da fé. A fé, minha gente, ela nos justifica diante de Deus. A fé é aquilo que fala diante de Deus que nós somos pertencentes ao reino dele. Quando nós paramos de viver por obras e começamos a viver por tudo que Jesus demonstrou na cruz do Calvário por nós, por toda a verdade que Jesus liberou sobre as nossas vidas, por tudo que Jesus Cristo nos declarou como filhos de Deus, quando nós passamos a agir pela fé, a justiça de Deus vem sobre nós assim como veio sobre o nosso pai Abraão, que também é o nosso pai na fé, de acordo com os textos 3 e 4 de Romanos. Por quê? Porque ele também nasceu da fé. Abraão nasceu da fé, e todos aqueles que creram também podem ser considerados descendência de Abraão. Eu gostaria de frisar algo muito importante que está no capítulo 3 de Romanos, que diz o seguinte: todos pecaram e não alcançam o padrão da glória de Deus, mas ele, em sua graça, nos declara justos por meio de Cristo Jesus, que nos resgatou do castigo por nossos pecados. E no finalzinho do 26, com isso Deus se mostrou justo, condenando o pecado, e justificador, declarando o justo o pecador que crê em Cristo. Ou seja, se eu creio, se eu tenho fé, eu vivo a justificação de Deus na minha vida. Eu e você precisamos trazer algo para nós. A obediência, e aí eu vou ler esses próximos versículos, ela tem tudo a ver com a fé. Podemos então nos vangloriar de ter feito algo para sermos aceitos por Deus? Não, pois nossa absolvição não vem pela obediência à lei, mas pela fé. Portanto, somos declarados justos por meio da fé e não pela obediência à lei. Aí você fala: bispa, mas está falando que não é pela obediência. Continue lendo o texto. Afinal, Deus é Deus apenas dos judeus? Não, é também Deus dos gentios. Claro que sim. Existe um só Deus e ele declara justos tanto judeus como gentios, somente pela fé. Então, se enfatizarmos a fé, quer dizer que podemos abolir a lei? Claro que não. Na realidade, é só quando temos fé que cumprimos verdadeiramente a lei. Abraão teve fé, por isso conseguiu cumprir a palavra de Deus. Se nós não tivermos fé, nós jamais vamos obedecer a Deus de uma maneira pura, de uma maneira real.
convicta. Se não, fora isso, nós seremos religiosos miseráveis nessa terra. E em nome de Jesus, que todo espírito de religiosidade saia da tua vida, em nome de Jesus. Espírito de bater cartão, espírito de fazer porque está com medo de ir para o inferno, espírito para poder receber uma bênção, um espírito, né, de apropriação. Em nome de Jesus, se renda à verdade de Jesus, que o seu coração se renda à verdade da salvação de Jesus, a um ponto de viver pela fé, de honrar a Deus porque tem fé em Deus, de servir a Deus porque sabe que Ele é o teu Senhor e o teu Salvador. E Paulo, quando vai falar da promessa, ele diz: Abraão, ele creu e ele só viveu porque ele dava glórias a Deus, ele sabia que aquele que prometeu era poderoso para cumprir. Essa é a base da nossa fé. Nós não cremos porque está dando tudo certo. Nós não temos atitudes de fé porque as coisas estão dando tudo certo. Nós temos atitudes de fé porque nós sabemos sim quem é aquele que tem nos prometido, quem é aquele que tem nos amparado, e ele é poderoso para cumprir tudo o que nos prometeu. Tenha hoje e por todos os dias da sua vida atitudes de fé. Obedeça a Deus, mas obedeça por causa da tua fé. E assim você vai ser abençoado de Deus. Em nome de Jesus, a gente segue com os próximos capítulos de Romanos.